Hoje estamos no dia 1º de maio, né, do ano de 2020 e durante essa pandemia os carros tendem, né, a ficar mais tempo parados. E aí hoje é o dia que eu vou vir funcionar o meu aqui. Eu funciono de tempos em tempos para garantir, né, que não vai descarregar a bateria e também para manter o carro em funcionamento. Sempre que possível eu gosto de, além de funcionar, dar uma volta com o carro, né, para não deixar acumular água no escapamento, para circular o óleo melhor, né? Enfim, por uma série de fatores. Mas aí hoje eu vou fazer um vídeo curto, vou falar um pouquinho sobre o carro. Eu costumo sempre na primeira partida do dia pisar na embreagem, né, para aliviar o peso no volante do motor. Inclusive essa recomendação consta no manual desse carro aqui, que é uma Paraty G4. Já tinha alguns dias que eu não funcionava, estou funcionando agora para manter, né, o carro em atividade. Costumo deixar ela ligada até atingir a temperatura de trabalho e a ventoinha desarmar, né, o ventilador do lado do motor desarmar algumas vezes, para pelo menos tentar, né, não deixar muita água acumulada no escapamento. Quando você funciona o carro parado e não dá tempo, para além de o motor esquentar, para o escapamento também esquentar, acaba acumulando água e, em razão desse acúmulo, né, as partes começam a apodrecer. O carro aqui em questão é uma Paraty G4 na versão Titan. Era na época a versão intermediária, né? É um carro bem legal, bem interessante. Depois eu vou fazer um vídeo completo contando a história desse carro aqui em específico e da versão também, né, dos opcionais que eram disponibilizados na época, né. A Paraty G4 ela foi lançada em 2006, né, e ficou aí até 2012 em produção. E a história desse carro aqui eu vou contar em outro vídeo, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns detalhes que eu costumo observar na manutenção do carro, né, no dia a dia com o carro. Vou filmar aqui dentro porque eu acho que o som fica melhor. Primeira coisa, eu gosto sempre de ligar o carro e esperar ele chegar a uma certa temperatura antes de sair, porque o motor do carro ele é feito para trabalhar em determinada temperatura, né? No caso desse carro aqui, em média aí 90 graus. Então assim, quando o motor atinge essa temperatura, as peças dilatam, o óleo também ele alcança, né, a temperatura correta para fazer a melhor lubrificação. Então assim, é necessário para o melhor funcionamento do motor que ele esteja nessa temperatura correta, para que haja, né, a dilatação das peças necessárias. Então eu gosto de ligar o carro, ainda que às vezes na pressa não dá tempo, né, da gente esperar o carro efetivamente esquentar, mas eu espero um pouquinho, eu ligo ele, espero ali 1-2 minutinhos para dar tempo de o óleo circular tal, e a partir daí eu começo a desenvolver o carro, né? E assim, sempre que eu saio, eu evito sempre usar rotações altas para não forçar o motor frio, né? Assim, antes de atingir a temperatura correta. Então, quando eu saio com o carro, normalmente eu não costumo passar dos 2000 RPM, né? Até o carro efetivamente esquentar. Eu vi que já disparou a ventoinha e depois é tranquilo, mas aí eu ando sempre até essa rotação aqui, ó, mais ou menos. Costumo não passar disso enquanto o motor tá esquentando, né? Mesmo depois que o motor esquenta, eu não costumo esticar muito as marchas para garantir uma boa economia de combustível, né? Esse carro aqui é a Paraty G4, ano 2010. Ela utiliza o óleo, a viscosidade do óleo, né, é 5W40. A Volkswagen homologa alguns óleos que estão na especificação técnica desse motor, ou seja, o óleo mais específico para ele. Aí, ó, o ventilador desarmou agora, ó. Dá para ouvir aí.
E qual a especificação técnica é essa? É a norma Volkswagen 502.00, que é o óleo específico aqui para esses motores. Em relação ao óleo do motor, o óleo desse carro aqui eu troco sempre de 6 em 6 meses, né? O manual especifica que você deve trocar a cada... você deve rodar até 10 mil quilômetros ou a cada 6 meses. Eu sempre troco com 6 meses e eu nunca rodo os 10 mil quilômetros. Normalmente aí de 6 em 6 meses eu rodo entre 4 e 5 mil quilômetros. Então assim, eu costumo sempre trocar o óleo antes. Isso é uma manutenção preventiva, né? Você previne, você evita de ter problemas futuros com o motor. Esse carro aqui já é um carro com a quilometragem alta, vou mostrar aqui, olha lá, 234.967 quilômetros, então assim, é um carro que já rodou muito. Esse carro aqui está na minha família desde zero, eu conheço tudo que já foi feito nele de manutenção. Esse carro nunca foi trocado nada na parte de motor, nunca foi feito nenhuma manutenção mais pesada. O que já troquei aqui relacionado a motor assim, que nem não são partes internas do motor, né? Coisas comuns que estragam, né? Bomba d'água, já troquei a junta da tampa de válvula em cima, só a junta, né? E fora isso, a válvula termostática. Não recomendo que ninguém tire a válvula termostática, porque aí seu carro vai trabalhar fora da temperatura correta, ele vai consumir mais combustível e a vida útil do motor também vai ser prejudicada. Então assim, é uma coisa que não se deve retirar. Depois eu acho que eu vou fazer um vídeo também falando só sobre válvula termostática. E em relação aos cuidados que tem que ter com o carro, eu sempre deixo o líquido de arrefecimento do motor, não coloco água da torneira, né? Coloco sempre aditivo e água desmineralizada na proporção correta, de acordo com o manual do carro, né? Então é isso, são manutenções simples, preventivas. Muitas delas você consegue fazer em casa e que garantem, né, a maior durabilidade do carro como um todo. Vou terminar o vídeo e é só isso por enquanto.